Eu estive meditando esses dias em uma passagem que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo. A partir do primeiro, vamos entender o contexto para nós parafrasearmos o que Deus tem a falar aos nossos corações. A partir do versículo primeiro diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto de Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se puseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós! Tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Glória a Deus. Então aqui nós estamos diante de um texto que mostra uma peleja, uma guerra de Israel contra os filisteus, que queriam subjugar o povo de Deus. A primeira coisa que nós devemos compreender aqui neste texto é que Deus pode estar perto e Deus pode estar longe. E a condição de Deus estar perto e Deus estar longe não depende de Deus, mas sim de nós. Então, o tema para essa mensagem é: onde você quer Deus? Perto ou longe de você? Dentro dessa perspectiva, desse tema, nós vamos abordar aqui algo bastante interessante. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui é que tanto aqueles que estavam a favor quanto aqueles que estavam contra conheciam de fato o poderio, conheciam de fato
o poder de Deus. E no próprio texto nós percebemos isto, porque o povo de Israel quis Deus perto para vencer a batalha. Do outro lado, os filisteus se atemorizaram, tiveram medo ao saber que a arca do Senhor havia sido trazida para o meio do povo hebreu, fazendo com que o povo, os filisteus, na verdade, entendessem que o Deus que ele sabia que era o Deus dos judeus tinha operado maravilhas lá no deserto, lá com os egípcios, trazendo sobre eles toda sorte de pragas, mostrando assim o seu imenso poder. Então veja que aqui nesse ponto nós já percebemos que ambos os lados conhecem o poder de Deus. Esse é o primeiro ponto e um ponto importante para a gente discorrer sobre essa perspectiva de reflexão. Logo, todos dois, conhecendo o poder de Deus, todos dois podem assim baixar a cabeça e se curvar ao Deus Todo-Poderoso. E aí a gente parte para a segunda etapa, que é estar perto ou estar longe. E o que é interessante disto é que estando perto ou estando longe, Deus não muda o seu lugar. Estar perto e estar longe diz respeito não à posição de Deus, mas à nossa posição. E claro que quero trazer uma perspectiva à luz da Bíblia Sagrada. No primeiro livro das Crônicas, o Senhor fala ao rei Asa, e ele diz o seguinte: ó rei Asa, falai ao povo de Israel. Se estiverem comigo, eu estarei com vocês. Agora, se virarem as costas para mim, eu virarei as costas para vós. Veja que a posição de Deus é uma posição condicional. E essa condição é muito importante de nós compreendermos ela. Veja que Deus colocou a responsabilidade de estar com ele relacionado à posição. Se estiverem comigo, eu estarei com vocês. Opa, a posição de vocês é: se estiverem comigo, eu vou estar com vocês. Agora, se vocês tomarem uma outra posição, eu tomarei uma posição semelhante. Então, se vocês virarem as costas para mim, eu virarei as costas para vocês. É um espelho. É um espelho. Dependendo do que você faça, eu, Deus Todo-Poderoso, farei. Então veja que a condição de estar perto ou estar longe não diz respeito a Deus. Diz respeito a nós. Porque Deus está sempre no mesmo lugar. Apesar de que nós percebemos e sabemos que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a sua presença é que faz toda a diferença. E quando eu falo de toda a presença, eu estou falando de presença de ação, de posicionamento literal, que nós vamos perceber aqui, através do texto, que os filisteus ganharam a primeira peleja e que os anciãos que estavam ali junto ao povo, os sábios que estavam ali junto ao povo, atribuíram a Deus a derrota que tiveram diante dos filisteus, sendo apenas um pouco do seu exército. Mas eles disseram: porque o Senhor nos feriu. A reflexão que eles deveriam ter tido
conhecendo como conheciam Deus, não foi o suficiente para que eles compreendessem que trazer o objeto não iria mudar a condição. Não muda a minha condição estar com a Bíblia aberta em minha casa. Não muda a condição colocar crucifixo sobre toda a minha casa. Porque eu correlaciono a justamente essa posição de peleja. Eles entenderam que Deus os feriu a partir dos inimigos que eles estavam enfrentando, e eles não entenderam que o que na verdade eles precisavam era se acertar com Deus. E não trazer um objeto para que forçasse Deus a tomar posição a partir daquela presença do objeto no meio do povo. Apesar de que os filisteus tiveram medo dessa circunstância, visto que já tinham ouvido falar de Deus e reconheciam o poder do Senhor por conta de tudo aquilo que já havia sido feito e propagado sobre toda a terra. E é justamente aí onde a gente chega num ponto muito delicado da circunstância. É que o povo de Israel não parou para observar que o problema não estava em trazer a arca. Porque com a arca ou sem a arca, o Senhor estaria ali com eles. E se eles foram feridos pelos filisteus, certamente não foi por falta da presença da arca. Não foi por causa da presença do Senhor. Foi por causa única e exclusivamente do pecado do povo de Israel. Porque é justamente o ponto em que nos aproxima ou nos afasta de Deus, é o pecado. Porque a palavra do Senhor nos deixa claro que Deus ama o pecador, porém ele abomina o pecado. E a própria palavra do Senhor diz que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. É o nosso pecado que nada mais é do que a expressão não verbal de que nós queremos Deus longe de nós. Há muitas pessoas que se enganam dizendo: eu quero Deus. Eu quero estar perto de Deus. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Porém, não param para abandonar o pecado. Não se arrependem do que estão fazendo contra suas próprias vidas e contra a amizade com Deus. Porque a Bíblia também diz que o pecado é inimizade para com Deus. Logo, se eu cometo pecado, eu não preciso falar. Eu estou em um ato dizendo: Deus, eu não quero amizade contigo. Deus, eu não quero proximidade do Senhor. Deus, eu não quero que o Senhor interfira na minha vida. Deus, eu quero fazer o que eu quero e não o que o Senhor quer. Essa é a expressão do pecado. E é justamente a expressão do pecado que levou o povo de Israel a ser ferido pela primeira vez. E os próprios anciãos se questionaram acerca do porquê tinham sido feridos. Porque o Senhor havia permitido que eles fossem feridos. Mas eles quiseram forçar a barra. Assim como muitas pessoas tentam forçar a barra, simplesmente pegando uma Bíblia, abrindo o Salmo 91 em suas casas, colocando o crucifixo, usando objetos, dizendo que estes objetos irão lhes salvar. Esses objetos irão lhes aproximar a Deus. E, na verdade, cada um desses objetos não fazem a menor diferença. Veja que a arca do Senhor era um objeto em que o Senhor havia dado o projeto, que o Senhor havia capacitado os artesãos para que confeccionassem este objeto
para que este objeto fosse símbolo da presença de Deus. Mas era símbolo, não era a presença, era um símbolo da presença. Só que a presença de Deus não precisava necessariamente do objeto. Ela precisava de toda a complexidade que Deus havia dispensado para seu povo, que o objeto seria apenas algo visível para que o povo compreendesse que Deus estava ali. E é tanto que os anciãos dizem no primeiro ponto, porque o Senhor nos feriu. Logo, se eu digo, porque o Senhor nos feriu, eu deveria imediatamente imaginar que Deus estava ali. Deus estava no meio daquela circunstância. Deus estava no meio daquela condição. Se Deus está no meio dessa condição, por que é que Ele nos feriu? E aí eles tomam a posição de trazer justamente a arca do Senhor para o meio da peleja. Só que aí é onde está o grande quê da história. O objeto não muda a condição. O pingentezinho de cruz, a Bíblia aberta no Salmo 91, e tantas coisas que possam ser feitas correlacionado a isto que tem na palavra de Deus aqui, de trazer a arca do Senhor para o meio da guerra. Veja que tem a ver uma coisa com a outra. É o objeto para resolver o problema. É o objeto para resolver o problema. E não é isso. O problema é aqui, ó. Que é justamente onde muitos não compreendem. Muitos dizem assim, Deus quer o coração. Não, Deus não quer o coração. Deus nos quer por completo. E são as nossas escolhas que dizem com muita clareza para Deus o que é que queremos. Não é a palavra de dizer, Senhor, eu te adoro. Não é simplesmente o pastor Cleiton levantar às 4:30 da manhã e vir aqui dizer, eu vou te adorar, Senhor. Não. Para que essa minha adoração ela chegue diante de Deus. A minha vida cotidiana, as minhas escolhas, as minhas práticas, tudo diz respeito a justamente este momento aqui. Eu sei que este momento ele está chegando diante de Deus se a minha vida cotidiana diz respeito a isso. Se as minhas práticas, se os meus pensamentos, se as minhas escolhas, se as minhas atitudes dizem respeito a que eu sou um verdadeiro adorador. Se eu me preocupo diariamente em fazer tudo aquilo que agrada a Deus, é o que faz com que eu possa chegar aqui e dizer, eu vou adorar o Senhor. Porque não interessa para Deus que eu traísse a minha esposa, que eu me embriagasse a semana inteira, que eu usasse drogas, que eu mentisse, que eu me prostituísse, que eu matasse, que eu roubasse, enfim, durante toda a semana e apenas hoje eu dissesse, eu vou adorar a Deus e Deus vai me abençoar e tudo bem e tal. Seria muito interessante. Mas isso diz respeito ao nosso pensamento carnal. Isso diz respeito ao nosso pensamento humano. Porque quando nós compreendemos o que na verdade Deus quer de nós, a coisa fica totalmente diferente. Porque veja que Jesus falou isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fato, todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. E esse crer, ele não é simplesmente uma expressão verbal. Ah, eu creio em Jesus. Não é apenas isso. É tanto que Jesus complementa isso dizendo, porque os que creem já estão salvos e os que não creem já estão condenados, porque os que creem estão na luz. E os que estão na luz estão iluminados, estão clarificados os seus propósitos, as suas escolhas, as suas atitudes, o seu jeito de viver. O seu lifestyle está correlacionado ao Senhor. O seu estilo de vida. E ao mesmo tempo, Jesus já mostra que o contraponto está ali claríssimo na palavra de Deus, porque ele diz assim, porque aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Opa! Então, muitos não vêm para a luz, porque as suas más obras serão condenadas. Logo, se eu tenho más obras para serem condenadas, eu devo me preocupar. Porque se as minhas más obras são condenáveis, logo eu estou me afastando de Deus. Então eu preciso entender o que é que me aproxima do Senhor. O que é que me faz estar perto do Senhor para que na hora da peleja Ele não retire a sua mão de diante de mim. Na hora da peleja, o Senhor colocará a mão sobre a minha vida, o Senhor me dará vitória se eu estiver com Ele. Se as minhas escolhas, se as minhas ações, se os meus pensamentos estiverem ligados a Ele, não apenas no momento da peleja, mas em toda a contextualização da minha vida, em todas as minhas escolhas, em todas as minhas atitudes, em todo o meu jeito de viver. Deus não quer só o coração. Deus nos quer por completo. O coração diz respeito ao que nós escolhemos. O coração diz respeito aonde estamos colocando a nossa condição de vida. É por isso que o Senhor fala do coração. Então, essa peleja de Israel nos traz muita clareza acerca do Senhor junto a nós e nas nossas vidas e nas nossas pelejas. O Senhor pelejará por nós se nós estivermos ligados a Ele. O Senhor pelejará por nós se nós estivermos com Ele. O Senhor pelejará por nós se nós escolhermos estar junto dEle. Preste muita atenção nisso. Não se deixe enganar. Se você está passando por pelejas, por dificuldades, por problemas e a solução não vem, pergunte-se e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que é que falta eu ajustar? O que é que falta eu melhorar? O que é que falta eu fazer? Porque Deus sempre vai fazer a parte dele. Sempre Deus fará a parte dele. Então, se a bênção não está chegando, se está demorando aos seus olhos, pare para se perguntar: o que é que eu estou fazendo que o Senhor não está me abençoando? Quais são as atitudes que eu estou tomando na minha vida que as mãos do Senhor não estão vindo sobre mim com a sua bênção? Deus é galardoador daqueles que o buscam. E não é apenas na busca que você vai ter de Deus. Você vai ter de Deus em todos os momentos da sua vida. Mas você precisa cuidar que a sua vida diga respeito a que Deus esteja junto de ti. Lembrando-se que aquilo que nós iniciamos, vamos terminar. A escolha
de estar perto ou longe de Deus não é de Deus, porque a escolha de Deus em relação a nós é que estejamos perto dele. Logo, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, devemos eliminar, afastar de nossas vidas o pecado. Isso é fazer a vontade de Deus. Então, Deus quer lhe abençoar, Deus quer lhe salvar, Deus quer suprir suas necessidades, Deus quer estar perto de você, mas você precisa entender a condição. Porque a condição de Deus fazer isso depende da sua escolha. A condição de Deus estar do seu lado, de Deus estender as mãos sobre sua vida, depende única e exclusivamente de você. Glória a Deus. Por isso compreenda que o povo de Israel foi ferido a primeira vez e era para ter se preocupado com o pecado que havia no meio do povo. Mas eles não se preocuparam. Eles simplesmente cometeram o mesmo erro que já tinham cometido no deserto, quando construíram um Deus de metal para lhes proteger, e na verdade aquele Deus de metal nunca lhe protegeu. A mesma coisa eles estavam fazendo, trazendo a arca do Senhor para que fosse o objeto de metal que os protegesse, e não apenas o Deus verdadeiro. Mas para que o Deus verdadeiro agisse em suas vidas, agisse em suas pelejas, eles tinham que quebrantar os seus corações, eles tinham que reivindicar as suas vidas de santidade diante de Deus. Mas eles queriam que Deus agisse, ainda que eles estivessem no pecado. E Deus mais uma vez nos deixa a lição de que Ele não operará no meio do pecado. Quer que Deus opere em sua vida, abandone o pecado. Quer que Deus estenda as suas mãos sobre sua vida, abandone o pecado. Quer que Deus esteja do seu lado, abandone o pecado. Não queira achar que trazer objetos para a sua vida vai resolver o seu problema. Não vai. O que vai resolver o seu problema é abandone o pecado. Se renda ao Senhor e viva uma vida de retidão diante de Deus. Glória ao nome de Jesus. Está perto ou está longe? Não diz respeito à escolha de Deus. Porque a escolha de Deus é sempre estar perto. Mas ela é condicional. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E a Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Logo, se estamos separados de Deus, se nós estamos longe de Deus, é porque estamos pecando. E para estar perto de Deus é muito simples. Abandona o pecado. Pede perdão ao Senhor. E se volta para perto de um dele. E dá continuidade na tua vida, porque Ele irá te abençoar grandemente. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que esta reflexão possa te trazer clareza e que a sua escolha seja a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você abandone o pecado e que se achegue a Ele cada dia mais, porque o que Deus quer é te abençoar. Glória a Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Lembre-se disso. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.